Ali está você de novo, tropeçando exatamente no mesmo ponto, como se a pedra tivesse sido colocada ali só para você cair. Mas será mesmo apenas coincidência? Quantas vezes você já se pegou encarando o mesmo erro, como se a vida estivesse presa em um ciclo repetitivo e cruel? E a pergunta inevitável surge: por que você continua cometendo as mesmas falhas, como se estivesse programado para repetir padrões autodestrutivos? Será que você realmente não aprende? Ou será que, no fundo, prefere não aprender? A resposta pode doer, mas é libertadora. O problema não está no mundo, nem nas pessoas ao seu redor, nem mesmo no destino. Ele mora dentro de você. Nos seus hábitos, nos seus impulsos não controlados, nas decisões que você insiste em tomar sem refletir. A filosofia estoica é direta. Enquanto você não encarar sua parcela de responsabilidade e romper com a ilusão de que os problemas vêm de fora, continuará girando em círculos. Chegou a hora de parar de se justificar, de abandonar a velha desculpa de que a vida é injusta e começar a encarar o verdadeiro vilão dessa história: suas próprias escolhas. Porque a verdade é simples: o problema não é a pedra no caminho, mas a maneira como você caminha sobre ela. Para te ajudar a entender melhor essa jornada de autoconhecimento e mudança, ouça a história de Joaquim, um jovem carpinteiro que descobriu na dor do erro a força para se tornar alguém melhor. Num pequeno vilarejo costeiro, vivia Joaquim, um jovem carpinteiro habilidoso, conhecido por sua destreza em transformar madeira em obras resistentes e belas. Mas havia um detalhe em sua personalidade que o impedia de crescer: sua teimosia. Joaquim rejeitava conselhos, mesmo quando suas decisões o levavam a falhas evidentes. Um dia, um comerciante abastado chegou à vila em busca do melhor construtor de barcos, alguém capaz de criar uma embarcação firme para enfrentar o mar aberto. Joaquim, cheio de confiança, aceitou o desafio. Trabalhou dias e noites, ignorando os alertas dos pescadores experientes sobre o reforço necessário no casco. "Eu sei o que estou fazendo", repetia com arrogância. Quando o barco ficou pronto, parecia uma obra de arte. O comerciante partiu ao amanhecer, orgulhoso da embarcação. Mas no meio do trajeto, uma tempestade brutal se formou e a embarcação partiu-se ao meio. A tripulação sobreviveu, mas o barco foi perdido. Humilhado, Joaquim teve que encarar a realidade. Ao invés de se justificar, escolheu escutar. Os pescadores explicaram a ele os detalhes técnicos que havia ignorado, como a pressão da água, o sal, a madeira inadequada. Joaquim recomeçou. Desta vez, ouviu, aprendeu, aplicou. Quando entregou um novo barco, ele resistiu ao mesmo trajeto, chegando seguro ao destino. Joaquim aprendeu que o orgulho não constrói nada duradouro. O aprendizado, sim, like o que ele nos deixa clara: errar não é o problema. Persistir no erro, sim. A sabedoria nasce da humildade de aceitar, refletir e mudar. E quantas vezes você já viveu esse ciclo? Enfrenta um problema, tenta contornar, faz o que acha certo, e mesmo assim, volta ao ponto de partida. Parece um jogo injusto, onde o final já está escrito, mas não está. O que acontece é que você está preso num labirinto invisível, um padrão mental repetitivo que você mesmo alimenta. A mente cria atalhos, busca conforto, evita dor, e com isso você vai reproduzindo os mesmos erros, como se estivesse num looping silencioso. Os estoicos já alertavam: não é azar. E, quando não somos conscientes das nossas ações, acabamos tropeçando sempre na mesma raiz. Imagine-se numa floresta escura. Você já passou por um galho baixo que te feriu, já tropeçou em raízes expostas. Mesmo assim, volta a passar por ali sem prestar atenção. Por quê? Sua mente está condicionada, e você não aprendeu a refletir. A verdadeira mudança começa com o hábito de se observar, de perguntar: por que estou agindo assim? Qual padrão estou repetindo sem perceber? Romper esse ciclo exige coragem para enxergar as armadilhas que você mesmo construiu, menos crenças, medos, expectativas, mas isso que envia pode evitar o tombo. A chave é parar, respirar e refletir antes de agir. Só assim você muda o caminho. O problema nunca foi a pedra, é a forma como você insiste em não olhar para ela. E agora vamos falar sobre decisões ruins. Quantas vezes você se pegou fazendo escolhas que no fundo já sabia que dariam errado, e mesmo assim você seguiu em frente? Será que é azar? Ou
Será que o problema está no seu próprio cérebro? Esse mestre da repetição, a neurociência explica. O cérebro adora o conforto. Ele escolhe aquilo que já conhece, mesmo que não funcione. Esse fenômeno se chama homeostase psicológica. Você se acomoda, repete a receita errada esperando um resultado diferente. E quando dá errado, o cérebro entra em modo de defesa e cria justificativas convincentes. Eu trabalho melhor sob pressão. Essa relação me ensinou muito. Eu mereço essa recompensa. Mentiras que vestem a verdade para te manter na zona segura. E o que é pior, cada repetir gera uma falsa sensação de conquista. Seu cérebro libera dopamina, e isso cria um ciclo de prazer viciante menos mesmo que a escolha esteja te destruindo. Os estoicos sabiam disso. Epicteto dizia: não é o que nos acontece que nos afeta, mas como reagimos a isso. A chave é a autoconsciência. Quando você começa a perceber essas justificativas automáticas, pode escolher um novo caminho. Foca pauses. Pergunte-se: estou repetindo isso porque é confortável ou porque é certo? Entender o mecanismo da mente é o primeiro passo para controlá-la. E quando você assume as rédeas, começa a transformar padrões em progresso. Lembre-se, sua mente é uma criança teimosa. Não adianta gritar com ela. Você precisa ensiná-la. Agora, pare de culpar o universo. Sabe aquele momento em que tudo dá errado e você olha para o céu como se houvesse alguma força superior contra você? Chega disso. Está na hora de aceitar uma verdade dura, porém libertadora. O responsável pelas suas decisões é você. E quanto mais você culpa o destino, mais se afasta da possibilidade de mudança. Os estoicos ensinavam que não controlamos o que nos acontece, mas temos total domínio sobre nossas reações. E se você insiste nos mesmos comportamentos, nos mesmos erros, isso não é azar, é escolha. Toda vez que você diz, não foi minha culpa, está fugindo da única chance real de mudança, a autorresponsabilidade. Sim, dói assumir que erramos, mas é só a partir dessa dor que nasce o crescimento. Se cair uma vez, é acidente. 2 vezes, é descuido. 3 vezes, é estilo de vida. Pare, respire, questione. Será que estou apenas repetindo o que sempre fiz? E se estiver, por que não tentar algo diferente? Mudar é desconfortável, mas permanecer igual é muito mais perigoso. O universo não está conspirando contra você. É você quem continua se sabotando. Quando isso mudar, tudo muda. Por fim, chegamos ao vilão mais disfarçado de todos, a zona de conforto. Esse lugar macio, previsível, onde nada te exige demais. É o mesmo que dirigir um carro no ponto morto. O motor ronca, mas você não sai do lugar. E ainda assim, se convence de que está tudo bem. A zona de conforto é traiçoeira porque parece segura, mas é nela que os sonhos vão morrendo, que os erros se repetem, que o tempo passa sem que você perceba. Cada vez que você evita o desconforto da mudança, está reforçando os muros dessa prisão invisível. Os estoicos eram claros. O crescimento não acontece no conforto, mas no desafio. É na dificuldade que o caráter é moldado, que a força interior se revela. Então pergunte-se, por que continuo nesse ciclo? Por que repito os mesmos erros? Talvez a resposta esteja no medo de sair desse espaço conhecido. Mas entenda, a zona de conforto não é neutra. Ela cobra um preço, sua estagnação. Para superá-la, é preciso fazer algo simples, mas poderoso. Observar-se. Toda vez que você sentir que está se acomodando, questione. A mudança começa quando você se permite desconstruir aquilo que já não te serve. E o primeiro passo é o mais difícil, sair do lugar, mas é também o único que te leva adiante. Porque no fim, não são as pedras que te derrubam, é o medo de caminhar por novos caminhos. Você já parou para pensar como a comodidade, aos poucos, se torna uma prisão invisível? Ela começa sutil, com aquela sensação de segurança por estar onde tudo é familiar. Mas o que parece conforto é, na verdade, uma ilusão que te mantém imóvel. Toda vez que sentir o impulso de permanecer onde está, tente algo novo, por menor que seja. Não é preciso virar sua vida de cabeça para baixo da noite para o dia, mas sim tomar pequenos passos rumo ao desconhecido. O verdadeiro crescimento mora no desconforto. A estagnação é silenciosa, mas perigosa menos. Ela transforma você em alguém que sobrevive, não que vive. Portanto, aceite o desafio de enfrentar novos caminhos,
mesmo sem garantias. Sei desafia Madar, nem que seja em detalhes, porque é ali, no terreno incerto, que as maiores transformações acontecem. Se você não sair do lugar por medo de errar, a vida se encarregará de te mostrar que permanecer é tão arriscado quanto seguir em frente. Agora pense nos hábitos que te sabotam diariamente. Já reparou como certas atitudes se repetem como um ciclo vicioso? Acordar tarde, adiar compromissos, prometer que vai começar na segunda, tudo isso cria uma ilusão de controle, quando na verdade é o seu piloto automático no comando. E esse piloto automático é traiçoeiro, ele te leva a viver no modo repetição, fazendo as mesmas escolhas, enfrentando os mesmos resultados. E o pior, acreditando que algo novo pode nascer das mesmas ações. É como estar dirigindo um carro que segue sozinho por uma estrada que você nem escolheu. O conforto de seguir hábitos inconscientes parece mais fácil, mas é justamente o que te aprisiona nos mesmos erros. Os estoicos ensinavam: só há liberdade quando assumimos o controle da mente. Se você não parar, refletir e se observar, vai continuar seguindo por rotas que nunca te levarão onde deseja. Mudar começa no detalhe, menos na consciência de cada pequena decisão. Você quer mudar? Comece prestando atenção em você mesmo. Pare simples. Mas a verdade é que raramente estamos atentos às decisões que tomamos. Passamos o dia agindo no automático, e só percebemos os erros quando já é tarde. A saída: reflita. Questione, interrompa o fluxo. É como estar num carro e, de repente, decidir que vai assumir o volante. Faça isso com seus hábitos. Observe o que está te afastando do que realmente quer. Se o problema é adiar tudo para amanhã, que tal cumprir uma pequena tarefa hoje? Não precisa ser grande. Pode ser acordar 10 minutos mais cedo ou terminar uma pendência simples. O importante é criar um novo padrão, uma nova rota. Quando você troca um hábito inconsciente por uma escolha consciente, sua vida muda de direção. E os sabiam disso. Somos aquilo que repetimos todos os dias. Por isso, se você quiser ser alguém diferente, comece a agir como essa pessoa agora. Mas por que erramos tanto mesmo sabendo o caminho? Porque raramente paramos para aprender com nossos próprios tropeços. A maioria prefere seguir em frente como se nada tivesse acontecido, até tropeçar de novo menos na mesma pedra, com a mesma dor. Mas e se cada erro fosse um mestre disfarçado? Os estoicos não viam o fracasso como um fim, mas como uma oportunidade de crescimento. E tinham razão. Toda queda traz consigo uma lição, desde que estejamos dispostos a escutar. Quando errar, não fuja. Pergunte-se: o que me levou até aqui? O que posso fazer diferente? Não se trata de culpar a si mesmo, mas de entender o processo. Repetir erros sem refletir é como seguir por um labirinto, sem procurar a saída. É parar, pensar, aprender e, se possível, compartilhar. Falar sobre seus erros com alguém de confiança pode abrir caminhos que você sozinho não enxergaria. Assim, o erro deixa de ser um peso e se transforma em impulso. A verdade é que muitas vezes nos escondemos atrás de desculpas que parecem lógicas, mas que apenas reforçam o ciclo do fracasso. Hoje não é o dia certo, não estou pronto, as condições não são ideais. Quantas vezes você já disse isso para si mesmo? E cada vez que faz isso, está adiando sua evolução. É como assistir ao mesmo filme, esperando por um final diferente. Não vai acontecer. A transformação não começa lá fora como cá dentro. Você precisa parar de justificar e começar a agir. A mudança não está em novas oportunidades, mas em novas atitudes. Se você não mudar sua forma de pensar, continuará tropeçando nas mesmas armadilhas, ainda que em cenários diferentes. Como os estoicos ensinavam, o verdadeiro poder está na consciência e na responsabilidade pelas próprias escolhas. Quer um caminho novo? Então seja alguém novo. E isso só acontece quando você troca a justificativa pela ação. E por fim, há um poder silencioso que poucos dominam: a arte de soltar. A maioria vive agarrada a ideias, pessoas, situações como se sua vida dependesse disso. Mas quanto mais você tenta controlar, mais escapa. A ansiedade nasce dessa ilusão de posse. Soltar não é desistir, é reconhecer que nem tudo está sob o seu controle, e tudo bem. O desapego verdadeiro não é frieza, é sabedoria. É entender que às vezes, dar um passo atrás é o que permite enxergar o caminho com clareza. Os estoicos sabiam disso. Para eles, a liberdade vinha do domínio interno, e não da posse externa. Soltar é dizer: eu confio. Confia.
Você pode viver sem certas pessoas, sem certos resultados, sem certas expectativas, e quando faz isso, descobre uma paz que antes parecia impossível. Soltar é parar de gritar para provar um ponto. É calar para ouvir o que o silêncio tem a dizer. E nesse silêncio, muitas vezes, mora a verdadeira força. A maioria das pessoas não percebe que vive aprisionada pela rotina confortável que construiu ao longo do tempo. Acomodar-se é fácil, é até instintivo, mas o que parece seguro muitas vezes é a corrente que te impede de avançar. Você pensa que já sabe o suficiente, que já tentou o bastante, mas na verdade está estagnado, preso em uma zona de conforto que te cega. Toda vez que surgir aquela vontade de permanecer no mesmo lugar, desconfie, faça algo diferente, mesmo que pequeno. Não se trata de revoluções radicais, e sim de pequenos movimentos diários em direção ao novo. O conforto não pode ser seu destino final, porque ele não forma caráter, não ensina lições. Ele só mantém você onde está. O desconhecido, por mais assustador que pareça, é o único caminho verdadeiro para o crescimento. Quem vive apenas do que já conhece, acaba sendo dominado pelo tédio, pela falta de propósito. Quem ousa explorar, tropeça sim, mas aprende, evolui, se transforma. E esse é o objetivo: sair do ponto morto e entrar em movimento. Mas existe um inimigo ainda mais sorrateiro: os hábitos que te destroem por dentro silenciosamente. Quantas vezes você já percebeu estar cometendo os mesmos erros de novo? Acordar tarde, empurrar tarefas com a barriga, dizer amanhã eu começo, como se o amanhã fosse um lugar mágico onde tudo se resolve. E o amanhã nunca chega. Você está preso num ciclo invisível, onde decisões impulsivas são tomadas no modo automático, como um carro no piloto automático seguindo uma rota que você nem lembra de ter escolhido. E por quê? Porque os hábitos inconscientes dominam sua vida. Você os repete sem perceber, dia após dia, como um roteiro programado. Os estoicos alertavam sobre isso. Viver sem consciência é o mesmo que se entregar ao caos disfarçado de rotina. É por isso que mudar exige mais do que vontade, exige atenção aos seus gestos, pensamentos, respostas. Só assim você quebra o ciclo que te aprisiona e começa a escrever um novo caminho. Mudar exige algo que quase ninguém pratica: vigilância interna, acordar para si mesmo, estar consciente não apenas das grandes decisões, mas também das pequenas escolhas diárias. Você está vivendo ou apenas reagindo? A diferença entre uma vida comum e uma vida extraordinária mora nas respostas que damos às situações cotidianas. Os hábitos automáticos são sedutores porque exigem pouco esforço, mas cobram um preço alto: a sua liberdade. E quando você percebe, já está tão acostumado a repetir padrões, que acha que não existe outra forma de viver. É só que o existe. Você pode retomar o controle, um hábito por vez. Comece pequeno. Levante da cama assim que o despertador tocar. Organize sua mesa de trabalho. Cumpra uma única tarefa que você vive adiando. Esses detalhes moldam quem você é. Os estoicos sabiam disso. Eles não buscavam força em grandes gestos, mas na constância. Ser forte é ter disciplina. E é fazer o certo, mesmo quando ninguém está vendo. Mas por que, mesmo sabendo o que fazer, continuamos errando? A resposta é dura: porque não aprendemos com nossos próprios erros. Você já prometeu a si mesmo que não faria mais algo, e fez, já disse nunca mais, e voltou ao mesmo erro dias depois? Isso acontece porque você não refletiu de verdade sobre o que te levou até lá. A maioria das pessoas vive na superfície de seus fracassos. Elas não mergulham fundo o suficiente para entender o porquê de cada queda. Os estoicos não fugiam do erro. Eles o analisavam, o dissecavam, extraíam dele lições valiosas. Você precisa fazer o mesmo. Cada vez que tropeçar, pare, respire, pergunte: o que me trouxe até aqui? O que eu posso fazer diferente na próxima vez? Não é sobre se culpar, é sobre aprender. O erro não precisa ser um fardo, pode ser um professor, mas só se você estiver disposto a ouvi-lo. Senão, ele voltará, sempre, e com mais força. A grande armadilha está nas desculpas bem construídas que você conta a si mesmo. Hoje não é o dia, não estou com cabeça, vou esperar o momento certo. Mas a verdade é que o momento perfeito nunca chega. E quanto mais você espera, mais repete os mesmos comportamentos que te mantêm no mesmo lugar.
É como querer mudar o final de um filme sem trocar o roteiro. Você precisa parar de esperar que o mundo mude e começar a mudar sua mentalidade. Reflita. Por que eu continuo tropeçando no mesmo ponto? O que dentro de mim acredita que, desta vez, tudo será diferente mesmo que eu faça tudo igual? A resposta está na consciência. Pare. Observe seus padrões. Questione-se com honestidade. A mudança real só acontece quando você muda a maneira como responde à vida. Os estoicos nos ensinaram que não podemos controlar os fatos, mas podemos dominar nossas reações. E essa é a única mudança que realmente transforma tudo ao redor. Agora, existe uma última chave: o desapego. Soltar não é desistir, é sabedoria. É entender que agarrar-se com força ao que te machuca, ao que te prende, só aumenta a dor. Às vezes, o silêncio diz mais do que 1000 argumentos. Às vezes, dar um passo atrás é a única forma de enxergar o caminho à frente. Você não precisa vencer todas as batalhas, nem provar nada a ninguém. Os estoicos chamavam isso de aceitação racional. Não confunda com fraqueza, menos é força pura. Soltar é abandonar a necessidade de controle sobre o que está fora de você. É recuar sem se render. É compreender que o que é seu não exige esforço desesperado para permanecer. Quando você solta, você se liberta da ansiedade, da expectativa, do ego, e encontra uma paz que não se compra, não se negocia. Uma paz que só existe quando você entende. A vida não é sobre controlar tudo, mas sobre saber onde colocar sua energia. Solte, e você vai perceber que a vida tem um jeito curioso de se reorganizar quando você para de forçá-la. E então, depois de tudo que você ouviu, eu te pergunto: até quando você vai permitir que a sua vida continue sendo controlada por padrões invisíveis? Até quando vai aceitar carregar correntes que ninguém mais vê, mas que você sente? To-dos ou os dash, silenciosamente, existe um momento em que ou você desperta, ou afunda, e esse momento é agora. Você não está preso por circunstâncias, está preso por decisões mal recicladas, por desculpas bem contadas, por uma narrativa que você mesmo alimenta todo dia quando diz: não consigo, não dá, não é o momento. Mas se nada mudar, nada muda. A escolha está diante de você. Ou você permanece sendo escravo do que te paralisa, ou começa a construir uma nova história, consciente de que não será fácil, mas será real. E se você chegou até aqui, talvez essa história tenha tocado algo que estava adormecido aí dentro. Uma voz que você calou por muito tempo, mas que agora começa a sussurrar: eu posso. Porque pode, sempre pôde. O mundo só vai te respeitar no exato momento em que você parar de se trair. Chega de negociar seus sonhos com o medo. Chega de rastejar quando você nasceu para caminhar com firmeza. A caminhada é solitária, sim, dolorosa às vezes, mas nada é mais libertador do que olhar para trás e perceber que foi você quem escolheu cada passo, que foi você quem rompeu as correntes, que foi você quem decidiu viver de verdade. E agora, respira fundo, silencie tudo ao seu redor por apenas alguns segundos. Feche os olhos se quiser e escute. O que está fora de você pode até influenciar, mas nunca determinar quem você se torna. A partir de hoje, você não vai mais esperar por uma salvação externa. A força já habita dentro de você. Você só precisa permitir que ela desperte. Essa não é apenas mais uma história. Essa é a história de alguém que escolheu quebrar o ciclo e esse algo pode se evocar agora. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa acordar. E lembre-se, viver no automático é existir, não é viver desporte. Mude, camine.